No episódio de hoje a gente vai falar sobre o momento que a gente está vivendo agora e de que talvez seja o momento mais fácil de se conseguir um estágio na história desse país, né, Camilinha? Eu queria falar uma coisa, que esse assunto é É polêmico. polêmico. Esse é polêmico real. Mas, por que isso tá acontecendo? Qual que é a nossa opinião com relação a isso? Cara, a gente tá passando por uma mudança de mercado muito forte. A gente vê mudanças na tecnologia, mudanças na parte social, na visão social no sentido de relação entre pessoas das empresas. E isso eu acho que muda tudo. O que você acha, assim, dessa mudança de tecnologia do mercado hoje? Se a gente olha para o mercado um tempo atrás, como que era a indústria? Pouca tecnologia, estava começando a entrar, então as empresas precisavam de pessoas que trouxessem essa visão mais digitalizada para o dia a dia. E por isso que algumas habilidades técnicas eram muito requeridas na época. Só que daí foi entrando a tecnologia. Cara, hoje você acorda, a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem é pegar o celular. Então a gente tá imerso num ambiente totalmente tecnológico. E a empresa nada mais é do que isso também. Só que qual foi a consequência da tecnologia no nosso dia a dia? A imensidão de informação, a imensidão de dados que pode se tornar conhecimento. E se a gente fizer um paralelo com as empresas, é a mesma coisa. Lá tá cheio de informação, só que agora as empresas estão, precisamos de pessoas. A gente já tem muito robô, muito dado, muita tecnologia. Agora nós precisamos de pessoas para cuidar desses robôs. Então teve essa mudança de mentalidade. Antes precisavam de pessoas que fossem robôs. Agora já tem robôs, então precisam de pessoas novamente. E antes os estagiários tinham muito aquele estigma, né? Como que a gente pode dizer? Aquela prototipação. Que palavra linda! Gostou? A visão do estagiário era muito prototipada no sentido de que, o estagiário é a pessoa que vai buscar a folha na impressora, o estagiário é quem vai fazer o cafezinho e tal. E isso já é muito mais difícil de se ver no mercado. Geralmente só vê isso em empresas muito pequenas ou muito, muito, muito quadradonas, assim. Mas eu confesso que eu nunca vi um estagiário fazendo isso. E, cara, isso mudou tudo, porque agora o estagiário é uma peça muito mais estratégica dentro das empresas. Até ontem a gente estava fazendo uma live que a gente estava batendo um papo com uma gestora do Itaú, e ela falou muito dessa questão, né? Inclusive era da minha área. Da área da Camilinha. Ela falou muito dessa questão de que, cara, a gente espera que o estagiário traga ideias, traga novos conhecimentos. O estagiário tá na faculdade, tá vendo coisas novas que a gente talvez nem tenha estudado na faculdade na nossa época. Então a gente espera que o estagiário chegue para contribuir, chegue para agregar, e ela trouxe muito esse assunto para a pauta, e isso é muito real. Cada vez mais as empresas estão esperando que os estagiários tragam visões diferentes, tragam ideias diferentes com o que a gente está vivendo hoje. Porque se você olha, a gente nasceu digital, a gente desde pequeno já nasceu quando a tecnologia estava muito mais evoluída. E a galera que tá no mercado de trabalho há mais tempo teve um período de transição. Então, pra gente é muito mais natural do que pra eles, por exemplo. Isso muda muito a dinâmica das coisas, né? Sim. E essa parte de o estagiário ser estratégico é o que acontece. É a nova realidade, é estagiário fazer parte da equipe, não... estagiário é a mão de obra barata que a gente pegou porque vai fazer uns corno job. Ainda tem, mas é cada vez menos, né? Sim, se a gente pega as grandes empresas ou as startups novas, estruturadas, que querem de fato crescer, elas sabem que precisam de pessoas para cuidar de determinadas pecinhas para a engrenagem rodar. E até nessa live que a gente fez, que foi com a gestora, com a Renata... Ela era da minha área, ela era, a minha tutora, era de outra área, mas eu trabalhava muito próximo com ela. Quando eu entrei de estagiária lá na área, cara, foi no momento que tinha acabado de acontecer esse caos mundial e a equipe tinha diminuído. Eles tiveram que diminuir a equipe, deixar mais enxuta por conta por conta, acho que, da crise financeira que rolou naquele momento. Então eu entrei lá e tinha muito trabalho para fazer, muito trabalho. E não era porque eu era simplesmente uma estagiária que eu ia fazer só corner job. Não, eu tava com atividades muito importantes para serem feitas. E depois que eu acabei saindo, que eu pedi demissão para trabalhar aqui no estagiário sênior full time,
eles ficaram sem o estagiário. E foi o que ela falou ontem na live. Cara, a gente tem muita coisa pra fazer, porque desde o ano passado a gente tá sem estagiário. Então a gente já vê que um gestor falando isso é porque estagiário não é mais simplesmente qualquer um. Estagiário é uma pecinha que vai fazer a engrenagem girar. Não tá mais ali por obrigação, né? Porque, é obrigação da empresa ter estagiário, então vamos pegar estagiário por causa de mão de obra barata. Não é mais isso. E até fica a dica, né, pra galera. Se, você tá estagiando, mas você tá num estágio onde você não se sente desafiado, onde você não tem nada estratégico, você não tá se desenvolvendo ali, só tá fazendo trabalho operacional, só tá fazendo corno job e tal, talvez seja o momento de você buscar um lugar onde você consiga isso, né? O que a gente chama de estágio foda. Porque o que é o estágio foda? É onde você alinha um potencial de desenvolvimento, aprendizado, desafio, boa remuneração, uma empresa que você gosta, que você sente orgulho de trabalhar. Se você tá num lugar que não atende essas coisas, e aqui o que a gente mais pode abrir mão é a remuneração, na maioria dos casos. Mas se você não tá num lugar que atenda a essas coisas, cara, talvez você esteja no lugar errado. Eu queria até exemplificar aqui pra gente não ficar romantizando o mercado de trabalho, falando que estagiário realmente é uma peça estratégica. O meu primeiro estágio, cara, pra mim, eu era zero estratégica. Parece que realmente precisava de alguém pra fazer os corner jobs. E eu fiquei lá por um tempo e eu falei, porra, não é possível que o mercado de trabalho é isso. Que tem gente que é workaholic, tem tesão de falar que trabalha em tal lugar. E eu tenho que fazer essas coisas. Eu falei, não é possível. Então, eu pegava papel e impressora, porque a minha área trabalhava com muito papel. Mas não é que eu pegava pra alguém, eu pegava o meu próprio. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu falei, cara, eu não quero mais mexer com papel e eu quero ser estratégico. Eu olhava ao meu redor, eu acompanhava o LinkedIn, o YouTube, e eu via que as empresas falavam outras coisas e aqui eu tava, a minha área em específico, não era nada daquilo. Então eu falei, opa, calma, talvez a empresa não esteja errada. Quem está errada sou eu em estar aqui. Eu não combino, eu não encaixo nesse lugar. Então eu comecei a procurar novos desafios até eu me encontrando. Eu passei pela mesma situação, antes de começar a estagiar, na real. Porque eu tive um primeiro emprego em que eu não era estagiário, mas eu era auxiliar administrativo. E era tão bonitinho. Era um nome bonito, auxiliar administrativo era um nome bonito. E era tão bonitinho que você ia de interno não, mas você ia toda arrumadinho. Eu comecei a de camisa. O topete era mais alinhado do que normalmente é. Mas então, quando eu tava lá, cara, a minha primeira semana de trabalho foi bizarra. Me deram uma base no Excel com 4.000 empresas e eu tinha que ir buscando uma a uma no Google pra atualizar o telefone da base. Ai, que legal, gostei. Era o maior corno job da vida. E eu caí nessa mesma situação que você, assim. Eu não me sentia desafiado, não sentia que eu tava me desenvolvendo, não sentia que eu tinha espaço nenhum pra crescer e ainda eu ganhava menos do que muito estagiário. Então foi nessa situação que eu decidi também falar, não dá pra ficar assim, vou buscar um estágio, vou buscar me desafiar, crescer em um lugar que eu tenho oportunidade. Então fica a dica de novo, né? Se você tá nessa situação, busca melhorar, não é assim, as empresas têm muito potencial, tem muita coisa no mercado. Só fazendo um paralelo aqui do tema central do podcast, que é esse é o melhor momento pra você buscar um estágio, tem empresa que parou no tempo, que são essas empresas, mas Sim. A maioria continuou se reinventando e mudando e tá totalmente diferente. A gente tá falando dessas empresas que você tá no melhor momento de conseguir um estágio. Total. Essas que pararam no tempo, infelizmente você entra se você quer, porque estágio ninguém te obriga. Total, e já vamos entrar nessas mudanças aí que você falou. Acho que uma das coisas que mais pegaram é porque a gente começou a falar de tecnologia, como que tá o mercado hoje. E cara, antigamente você precisava de pessoas que faziam muito mais coisas operacionais. Hoje ainda tem a parte operacional do trabalho, só que mesmo a parte operacional, ela já tá se tornando mais inteligente. Normalmente você faz o trabalho operacional para automatizar e você não precisar mais fazer aquilo. Exatamente. E cada vez mais as empresas estão precisando menos de pessoas robozinhos que chegam lá e fazem a coisa do jeito que tem que ser feita, e cada vez mais pessoas criativas que consigam trazer ideias, trazer pontos de vista diferentes. E aí a gente começa a entrar na pauta da diversidade. Cara, antigamente o mercado de trabalho era muito homogêneo. Você tinha o mesmo tipo de pessoas, andavam do mesmo jeito, falavam do mesmo jeito, tinham na mesma origem, né, tinham feito as mesmas faculdades e tal. E hoje, a gente, pra inovar, pro mercado trazer inovação, trazer coisa nova, trazer ideia nova, a gente precisa de mais representatividade, de mais diversidade de pessoas com backgrounds diferentes, vidas diferentes, histórias diferentes. Porque é só assim que surge a inovação. E, cara, às vezes a gente pega empresas que têm perfis de clientes
cliente totalmente heterogêneos, totalmente diferentes. Só que você olha aquela empresa, as pessoas são todas iguais. E como que pessoas totalmente iguais criam coisas diferentes para pessoas totalmente diferentes? Então, cada vez mais as empresas estão vendo a necessidade de trazer pessoas diferentes para compor o time e trazer mais diversidade para o time. E isso é o que eu acho que é a maior oportunidade que torna o momento atual o melhor momento para a gente conseguir um estágio. E tem diversas pesquisas que mostram que quanto mais diverso um time é, mais produtivo ele vai ser. O resultado está muito atrelado com a diversificação de pessoas, mentalidades e experiências que cada um tem. Então, até se a gente tangibilizar um pouco melhor isso daqui, como seria? Isso aconteceu muito comigo, vou tentar puxar aqui, eu tô tentando lembrar de um exemplo, mas sei lá, quando eu estagiava na BASF, a gente era de agro, tinha determinado problema com o aplicativo de celular, porque é muito bizarro, né? Quem tá ouvindo isso daqui é agro com aplicativo de celular, mas eu trabalhava com essas coisas, e aí a gente tinha um problema, só que as pessoas ali da minha área, um tinha trabalhado em uma consultoria, o outro tinha trabalhado em empresa telefônica, o outro tinha trabalhado nisso, o outro numa empresa 100% de tecnologia, e juntos a gente conseguia achar uma solução. E não era que simplesmente você precisava sentar em uma rodinha e falar, olha, temos esse problema. Não. Muitas vezes eu tinha um problema e eu ia pedir a opinião de alguém. Aí essa pessoa me dava um conhecimento que ela teve em determinada experiência. Lá na empresa da telefonia X, a gente fez isso e causou impacto tal. Puta, e se a gente pegasse, desse uma mexida e trouxesse aqui para o agro? E dava certo. Então, as empresas entenderam que isso traz maior produtividade. Isso consegue gerar inovação. E gerar inovação é o quê? É você pegar uma coisa que já tem e dar uma mexidinha que pode causar um impacto muito grande. Então, se você fizer uma pequena modificação ou entender um novo problema ou ver uma nova oportunidade, você vai lá e, nossa, sei lá, pega uma viagem que você fez, que você conheceu a cultura de certo lugar e trouxe para cá. Isso é diversidade de tudo, pensamento, de tudo, você consegue agregar no dia a dia do trabalho. Total. E como a gente começa a ver isso refletido hoje, né? Você pega, por exemplo, o case da Magazine Luiza, que ela abriu o novo programa de trainee dela só para negros. E, cara, isso é o que traz diversidade, isso é o que traz esses pensamentos diferentes dentro das empresas. Porque você olha para a maioria das empresas, a liderança é todo o quê? Homens, brancos, héteros e tal. E a gente vê muita gente, não, vamos abrir programa de estágio diverso e tal, só que você não vê isso se refletindo na hierarquia mais alta da empresa. Porque é muito fácil você ter diversidade para os estagiários, para os cargos mais baixos, mas você olha a liderança, é todo mundo do mesmo jeito. Então, essa ideia da Magazine Luiza foi genial, porque os trainees são mais do que os estagiários, são a nova liderança da empresa. Então, eles estão fomentando isso, estão trazendo pessoas mais diversas para dentro do time, porque perceberam que não dá para continuar do jeito que estava. E aí a gente começa a ver essas questões muito refletidas nos processos seletivos. Então, por exemplo, antigamente, para você conseguir um estágio, cara, todo mundo falava, nossa, você precisa ter uma faculdade top. Se você fizesse uma faculdade que não era top, era muito difícil você conseguir um estágio numa grande empresa, muito difícil. Hoje não. Quando eu entrei no Itaú, inclusive, quando eu entrei lá, tinha filtro de faculdade. Eles só pegavam as melhores faculdades de São Paulo, do Brasil, só federal e tal, ou as melhores particulares. E isso, quando eu entrei, me assustou. Porque eu cheguei na entrevista, a minha faculdade era boa, mas eu achava que ela não era tão conhecida. Porque eu cheguei lá, vi galera da USP, do Mackenzie, da PUC e tal. E aí me deu uma assustada no processo seletivo. Mas, depois de um tempo, uns 2, 3 meses depois que eu entrei lá, eles tiraram o filtro de faculdade. Então, antigamente só podiam dessas, agora não, gente. Qualquer pessoa que estiver fazendo um curso numa faculdade pode entrar aqui. E isso foi muito bom, porque quando você coloca esse filtro, você tira muitas pessoas boas. As empresas tinham a visão de que era a faculdade que formava o profissional, mas, cara, mesmo vindo de uma faculdade boa, 90% das coisas que eu fazia no meu trabalho, eu não tinha aprendido na faculdade. Eram coisas que eu aprendia no trabalho, com as experiências que eu tinha lá, ou eram coisas que eu ia estudando por fora, ia trazendo novas ideias e tal. Então é burrice da empresa ter um filtro, por exemplo, para pegar as melhores faculdades. É burrice, porque você perde muita gente boa, muita gente boa. E por que isso acontece? Também, se a gente olha antigamente, o que era muito valorizado no mundo, não só no mercado de trabalho, mas no mundo.
o QI. Não de quem indica, mas o QI intelectual mesmo, a sua inteligência intelectual. Antes as pessoas entendiam que se você tivesse um QI elevado, você automaticamente produziria maiores resultados do que uma pessoa que tem um QI abaixo do seu. E era muito vinculado isso com questão de faculdade. Então a pessoa tá na USP, nossa, o QI dela deve ser muito mais alto. Conseguiu passar no vestibular, né? Conseguiu passar no vestibular, aí vai começando nessas teorias doidas e tal. Só que perceberam que não era nada disso. O QI não define quem você é. O QI é apenas um número que pode significar algumas coisas, mas não tá atrelado com o resultado que você vai gerar no dia a dia do seu trabalho. E as empresas, obviamente, perceberam isso, que é aquilo que você falou, deixar talento de lado por conta de um filtro da faculdade. Isso aconteceu muito e ainda tem lugar que isso acontece muito. E o que as empresas, então, estão analisando para entender que isso é um talento? Esse ser humano é um talento. Vai muito das habilidades comportamentais. Antes, o QI é o quê? O QI tá um pouco atrelado ali com as suas habilidades técnicas, que é, se você é muito inteligente, qualquer coisa, qualquer ferramenta que eu te der, você vai saber mexer em tudo, você vai saber fazer conta de tudo, vai saber o nome de todos os países, de todas as células do corpo. O mercado não quer alguém com QI elevado, porque essa pessoa é muito inteligente e tal. As empresas perceberam que existe outra coisa em jogo. Isso se chama inteligência prática. Inteligência prática vem aqui de encontro com a inteligência intelectual. Enquanto uma você... O QI é intelectual, Isso, né? O QI é a inteligência intelectual, que, sei lá, sabe quando você já fez um teste de QI? Já, mas não me lembro muito bem. É um monte de coisa meio bizarra, sei lá. Não lembro, eu fui muito mal. Te dá... Muito bom, legal, pessoal. Sei lá, te dão um quadrado, um triângulo, uma bola, triângulo. Aí você tem que definir qual que é o próximo formato. Umas coisas, assim, muito difíceis. Tem, óbvio, que os níveis e tal. Mas a partir disso, da sua lógica, do seu raciocínio, te dão um número determinado. Só que, em contrapartida, a gente tem a inteligência prática. O que é inteligência prática? Tem um exemplo muito legal. Posso dar esse exemplo ou vai se estender um pouco? À vontade. Se eu me estender, você... eu te chuto aqui me embaixo chuta aqui debaixo da mesa. Tem algumas histórias que... Vou contar uma história aqui, que era um cara que ele era do interior dos Estados Unidos, isso há muito tempo atrás. E tinham identificado que ele era um gênio. Ele estava na faculdade, na escola, indo para a faculdade, e tinham identificado que ele era um gênio através de uma pesquisa que estavam rodando e tal, e descobriram isso. E ele era de uma classe baixa, ele não tinha tanta condição de ir para uma faculdade. Só que ele falou, vou ralar, tipo, passar no Enem. Que eu não lembro qual que é o nome lá no... Vestibular. É o Enem, vou falar do Enem. Porque tem o teste lá nacional, que é o Enem. E ele estudou muito para passar no Enem, para entrar numa faculdade boa. E ele conseguiu com 100% de bolsa. E ok, só que ele era de uma família muito simples. Ele tinha mais 3 irmãos. O pai dele se suicidou, o padrasto dele era alcoólatra. Então era assim, um caos o dia a dia dele. E ele entrou na faculdade e tal. E ele precisava sempre renovar essa bolsa dele, essa bolsa 100%, de 6 em 6 meses. E até que na primeira virada, enviaram uma carta para casa dele, que era para a mãe dele assinar e tudo mais. Só que passou, ele não sabia que tinham enviado essa carta. E o professor dele chegou e falou, olha, você não vai poder fazer as provas dessa semana porque você não está matriculado. Você não renovou sua bolsa, então você não está estudando. Aí ele, como assim? Correu lá na secretaria. Quando foi ver, a mulher falou, a gente enviou para sua mãe, ela tinha até data tal para assinar os papéis e tudo mais. Ele chegou na mãe dele e falou, por que você não assinou os papéis? Aí ela, nossa, tinha tanta coisa para escrever, para ler, eu fiquei com preguiça e não quis. Aí ele, tá, vou ter que fazer outra coisa. Aí ele meio que prestou outro teste, foi para outra faculdade. Só que essa faculdade era muito longe da casa dele, era, sei lá, uns 15 quilômetros. E ele tinha um carro e tal, ele ia todo dia à noite e o carro dele quebrou. E ele falou, cara, eu não tinha dinheiro para consertar, não tinha dinheiro para pagar um ônibus para ir, eu não tinha dinheiro para nada. E eu arrumei uma carona, só que a carona ia sempre para aquela cidade no período da manhã. E a minha faculdade era no período da noite. Então, o que ele fez? Ele foi lá pro professor dele e falou, cara,
é o seguinte, meu carro quebrou, não tem como eu vir aqui à noite, eu queria me mudar para o período matutino. E era muito normal, era assim, os alunos faziam aquilo frequentemente. E o professor olhou falou assim, cara, vai lá conversar com o diretor. Contou a mesma história pro diretor. O diretor fez assim, pegou o boletim escolar dele da outra faculdade. Como viu que ele tava só com nota 0, porque ele perdeu aquela semana de prova, viu assim e falou, putz, esse moleque deve ser um vagabundo, não deve fazer nada da vida e acho que é fácil, assim, ficar mudando de período. Ele falou, você precisa aprender que a vida é difícil, eu não vou te mudar pro período da manhã, você vai ter que se virar. E nisso ele ficou muito puto. Ele falou, nossa, que bosta, o ensino é uma bosta. E desistiu da faculdade. Só que ele era um gênio. E ninguém percebeu que ele era um gênio. O QI dele era muito alto. E aí a gente vai pra uma outra história, que é rapidinho, só pra gente comparar. A outra história era o seguinte, também tinha um menino que era gênio, da mesma idade, em outro lugar. E ele estudava química. E ele tinha um mentor, que era o cara que construiu a bomba nuclear. Pra você ter ideia aqui do nível do negócio. A história, as duas são reais, né? As duas são reais. É que eu não sei os nomes direito, então não vou nem arriscar aqui. E ele tava na faculdade, e o tutor dele era o cara que criou a bomba nuclear. Só que o tutor dele fazia ele estudar um negócio que ele não gostava. Ele gostava da linha X e o professor obrigava ele a estudar a linha Y. Aí sabe o que ele fez? O cara, simplesmente, o menino, do dia pra noite, ele falou, quer saber? Esse meu tutor que se foda, vai envenenar esse cara, ele vai morrer e vai parar de me encher o saco. Gente. Foi nesse nível. O menino envenenou, o menino foi o que criou a bomba. Envenenou. Eu tinha falado que era o tutor que criou a bomba. Foi ele que criou a bomba. Ele criou a bomba. Maníaco. Ele envenenou o tutor dele, só que o tutor não morreu, porque ele percebeu que tinha algo de errado, não bebeu, descobriu que estava envenenado e eles foram lá na diretoria. Contou pro diretor e falou, esse moleque aí quis me envenenar, quis me matar. Só que daí começou uma negociação. O menino falou, não, eu envenenei ele por causa disso, disso, disso. Aí o cara, eu vou te expulsar. Ele, não me expulsa. E começou negociação, assim, de horas e horas, porque era pro cara ser presa. Era pro menino ser preso, que tentou matar. E começou uma negociação. Sabe o que aconteceu no final das contas? Ele foi suspenso por 1 semana. E se a gente olha aqui para as duas histórias, cara, os dois meninos tinham QIs elevadíssimos, eles eram considerados gênios, só que um desistiu da faculdade, porque falou, o ensino não me ajuda a estudar, então eu vou desistir da vida. Ele virou um agricultor lá, ele virou um fazendeiro, e o outro virou o cara que criou a bomba nuclear. E qual que é o ponto aqui? Esse que criou a bomba nuclear, que envenenou o tutor, ele tinha inteligência prática. Ao invés de ele simplesmente ter aceitado a decisão de, putz, você vai ser preso, você vai ser expulso da faculdade, não sei o quê, ele negociou. Ele usou a técnica de negociação, ele usou sua comunicação, sua persuasão, ele foi criativo para criar uma nova situação e ele não se fuder naquilo. Ele conseguiu ainda sair no lucro. Foi só 1 semana e continuou produzindo. O outro simplesmente aceitou e ficou calado. Isso é a característica de uma pessoa que não tem inteligência prática, que não tem soft skills suficiente para sair bem em uma situação. Então, não adianta mais você ter um QI elevado se você não sabe usar habilidades comportamentais para conseguir determinadas coisas. E é isso que o mercado está procurando. Hoje, as empresas... Peraí, o mercado não procura pessoas que envenenem o chefe e criem bombas nucleares. Obrigada por esse ponto. O exemplo foi bom, mas é aqui essa situação. Obrigada por esse ponto. Mas hoje, acho que faz um tempo já, as empresas pararam de perseguir quem tem o QI, a inteligência intelectual alta, e estão começando a perseguir quem tem a inteligência prática. Quem sabe conseguir as coisas ali. Sabe no famoso jeitinho brasileiro? É quem tem inteligência prática. Não é aqui o jeitinho brasileiro no sentido pejorativo. Não. Mas é justamente de, cara, você consegue ligar os pontos, você consegue ter criatividade pra enxergar problemas de uma forma diferente, você consegue ter a capacidade de negociar com as pessoas. Se alguém chegar e te falar um não, por que desse não? Se a gente encontrar outra forma, se eu ceder um pouquinho ali, você fizer um pouquinho mais aqui, será que a gente não consegue? O mercado procura pessoas assim, que não desistem de primeira, que buscam formas alternativas, que conseguem se comunicar pra ter uma persuasão,
conseguir influenciar as decisões. Isso são as soft skills, né? A forma como você faz tudo, se organiza e tudo mais. E cada vez mais o mercado procura pessoas com habilidades comportamentais. Mais do que, por exemplo, você só mostrar que você tem um diploma da sua faculdade. Cara, o que você vai fazer com isso? Não vai fazer nada. Você precisa conseguir pegar todas essas habilidades comportamentais que são as soft skills para isso alavancar as habilidades técnicas que você tem. Porque habilidade técnica por habilidade técnica, isso não te leva a lugar nenhum. Vou dar um exemplo. Eu nunca manjei de Excel. Só que várias entregas que eu fiz no meu trabalho, eu precisei de análises que foram feitas pelo Excel, analisar dado, fazer projeção e tal. Só que eu não sabia fazer isso. Mas eu tinha o pensamento criativo para tentar enxergar as coisas, buscar soluções. Falava, cara, eu vi que muitos clientes estão comprando tal coisa. Se a gente criasse um produto para isso, ia ser muito legal, porque é uma necessidade do cliente que não está sendo atendida de forma específica. Eu falava, mas eu não sei o tamanho do mercado, eu não sei o potencial que isso tem. Nossa, mas fulano da área, ele manja de Excel. Aí eu chegava na pessoa, apresentava a minha ideia, vendia a minha ideia, falava, cara, olha, essa ideia é animal, se a gente entregar isso junto vai ser muito foda e tal. Você não consegue me ajudar a fazer a projeção e tal? Na hora a pessoa ficava comprada comigo. Então, mesmo eu não sabendo Excel, eu consegui, através da minha soft skill de comunicação, de influência, de criatividade, de negociação, vender a minha ideia para alguém que sabia de Excel me ajudar. Então, isso é o poder que a soft skill tem de alavancar os seus resultados. E se a gente pegar também um outro exemplo, o Michael Jordan. Cara, se a gente olha o NBA, na época que a galera tá ali com seus 16 anos, que eu acho que é a época que começa a escolher pra entrar em faculdade, os olheiros do esporte. Nesse momento, 16, 17 anos, todo mundo tem meio que a habilidade técnica muito parecida, tá todo mundo ali no mesmo nível. Só que se você usar algumas habilidades comportamentais, por exemplo, o Michael Jordan, cara, acho que é uma das pessoas mais persistentes, automotivadas, determinadas. Isso são habilidades comportamentais, que a galera acha que é só negociação, comunicação, criatividade. Mas não, tem muita desse espírito do negócio, de você ter garra, é uma habilidade comportamental. E ele, se a gente pega a história do Michael Jordan, ele era a pessoa que mais treinava, que sabia que tinha que desenvolver mais habilidade técnica, só que ele usava da habilidade comportamental para todo dia ele ter força para chegar lá. Isso é o que o mercado tá procurando nos jovens. E é isso que te leva longe. E é justamente essa questão. Então, antigamente, se você tivesse cursos, se você falasse línguas diferentes e tal, e tivesse uma faculdade foda, você muito provavelmente ia conseguir o seu estágio. Mas eu tô cansado de ver duas coisas. Pessoas que não têm cursos, não têm habilidades foda, não têm esse currículo, entre aspas, foda, e que não conseguem a vaga, culpando isso. Nossa, isso E eu não a suporto. outra situação são pessoas que você olha e fala, caralho, que currículo foda. A pessoa participou de empresa júnior, participou de não sei o que, já estagiou antes, tá procurando um novo estágio, faz a faculdade mais pica, já fez intercâmbio, e a pessoa não consegue estágio, de jeito nenhum. E aí você fala, não liga os pontos. E isso é justamente por causa da forma como você se vende para a empresa. Se a gente olhar, hoje, a oferta de vagas é grande, tem muitas empresas procurando vagas. Se você coloca no LinkedIn hoje estagiário, você vai achar 15 mil vagas. Sim, e você vai achar 15 mil vagas, e aí a galera fala, nossa, tem 15 mil vagas, mas tem 100 mil pessoas procurando vaga. Não fecha a conta, é impossível conseguir um estágio e tal. Só que qual que é o ponto? Tem muita gente procurando estágio e tem muita empresa que fala que não consegue encontrar estagiários, que tem dificuldade de encontrar os estagiários. Até a gente teve uma conversa com o gestor de uma multinacional esses dias e ele falou disso. Ele falou, cara, vieram aqui no processo seletivo 4 pessoas, que era a entrevista final comigo, vieram pro processo seletivo, os 4 com faculdade boa, com não sei o que, eu não aprovei nenhum. Porque a pessoa não sabia se comunicar, a pessoa não sabia se apresentar, não sabia contar a história dela. Parecia um robozinho. Parecia um robozinho e tal. E olha qual que é o ponto. Apesar de ter muita concorrência, tem muita concorrência desqualificada. A galera não tá preparada, justamente porque as pessoas ainda não perceberam que o que vai te destacar num processo seletivo não é o diploma que você tem, não é o curso que você fez, muitas vezes não vai ser a língua que você fala. É justamente a sua capacidade, as suas habilidades comportamentais. Isso sim fazem muita diferença no processo seletivo. E não vamos desmerecer quem sai fazendo um monte de curso, quem lê um monte de livro, quem vê um monte de palestra, porque esse era o nosso perfil. Total. Cara, a gente tinha uma faculdade, isso é um fato. A gente tinha uma faculdade, assim como todo universitário
tem uma faculdade, que senão não seria chamado de universitário. Esse é um fato. Isso daqui, você tá igual a todo mundo, você tá na mesma base. Você pode tá aprendendo só que os professores estão te ensinando. Mas a partir do momento que você se interessa por uma linha de assunto e vai atrás para conhecer mais sobre, seja através de livros, seja através de você comprar um curso, seja através de você chamar alguém no LinkedIn para perguntar como que é o dia, cara, isso é soft skill. Você tá desenvolvendo coisa que a galera que tá só no nível da faculdade não tá. E o que a maioria não entende é que você não precisa pagar para ter conhecimento. De novo, se a gente voltar lá no começo do podcast, o que a gente falou? Que o mundo tá digitalizado. Quando a gente fala de um mundo digitalizado, a gente fala também de mundo globalizado, de mundo conectado, de informação a rodo. Você só precisa pegar uma informação e transformar em conhecimento, que é você ir atrás. Putz, sei que esse copo é transparente, mas o que será que dá pra colocar nele? Será que dá pra colocar água? E é a mesma coisa que você tá fazendo com o assunto. Nossa, tem esse assunto. O que mais que dá pra eu explorar? E as empresas querem pessoas, assim, curiosas. Total. E até voltando naquilo que eu tava falando, né? De que, tô cansado real, assim. Todo dia quase alguém manda mensagem pra gente no Instagram falando sobre isso. De ver pessoas que são super qualificadas, têm várias experiências, passaram por empresa júnior, fizeram intercâmbio e tal, e não conseguem estágio. E aí falam que os processos são errados, que as empresas não valorizam, que a concorrência é muito difícil e tal. Se coloca numa posição de vitimismo. Exato. E aí o oposto também acontece muito, que é a pessoa, cara, eu não consigo estágio porque eu não tenho inglês, eu não consigo estágio porque eu não sei Excel, eu não tenho estágio porque eu não sei o quê. E até eu tava batendo um papo ontem com uma pessoa que ele tava me contando justamente disso, né? Ele veio procurar a gente desesperado, porque ele não tava conseguindo estágio. Ele era um pouco mais velho, ele tinha 34 anos. E ele falava, cara, eu tô tentando estágio, mando currículo adoidado, mas nenhuma empresa me chama por causa da minha idade, eu não consigo estágio por causa da minha idade. Você conhece alguma empresa que contrata pessoas mais velhas, ou é possível conseguir um estágio na minha idade e tal? Eu falei, cara, claro que é possível. Principalmente agora que a gente falou dessa questão de diversidade. Como as empresas tiraram o filtro de faculdade, a maioria delas, principalmente as grandes, estão tirando os filtros de idade. Então não tem mais filtro de idade. É cada vez mais comum você estagiar com pessoas de 30 anos, de 40 anos. Não tem mais filtro de idade para os processos seletivos. E ele falava, não, mas ninguém me pega porque eu sou mais velho e tal. E aí ele foi começando a acompanhar, foi começando a ver as aulas, os podcasts, as coisas. E aí ele foi entendendo que o problema não estava nele não ter Excel, nele não ter inglês, nele não ter experiências profissionais que ele julgava relevante e nele não ter feito... e nele ser mais velho. O problema tava que ele não conseguia se apresentar para as empresas. E aí quando ele mudou, virou a chavinha do estagiário sênior, começou a acompanhar todo o conteúdo e seguir, principalmente seguir, as coisas começaram a mudar muito. Então ele tava me falando que ele tinha feito vários currículos para mandar para as empresas e tal, e ninguém chamava. E aí ele falou, cara, eu vi o conteúdo de vocês sobre currículo, eu refiz meu currículo, tava uma merda meu currículo. Era por isso que ninguém respondia o currículo dele, não era porque ele tinha 34 anos, era porque o currículo tava ruim. Quando ele arrumou o currículo, começaram a chamar ele. E aí depois que ele começou a ser chamado, ele foi se preparando. E foi se preparando, estruturou toda a história dele e tal. E ele tinha uma experiência que ele tinha trabalhado com a parte de reciclagem e tal. Era um trabalho muito operacional, muito braçal. E ele falou que tinha vergonha de contar isso nas entrevistas. Falou, puta, eu sempre inventava uma desculpa, falava que tinha feito outra coisa e tal. Sempre inventava uma desculpa pra não falar disso porque eu tinha vergonha. E aí ele foi vendo essas coisas que a gente falava de, cara, é a sua experiência. O que você aprendeu com aquilo? O que você desenvolveu? Falar essas coisas na entrevista. Olha, eu trabalhei com isso e lá eu desenvolvi minhas experiências, minha habilidade de fazer tal coisa, de me relacionar com as pessoas. E aí, o que aconteceu? Foi uma mudança, assim, extraordinária, que ele teve um período de praticamente 1 mês, 2 meses acompanhando o estagiário sênior. Ele começou a ser chamado para entrevista, ele começou a avançar nos processos seletivos, ele nunca avançava nos processos, e ele chegou a conseguir 5 estágios. Caralho! Ele foi aprovado em 5 estágios em, 2 meses. E aí ele teve que recusar 4 vagas e escolher onde ele queria trabalhar hoje. Mas o ponto principal do case dele é que ele achava que o problema dele não conseguir a vaga estava na questão da idade dele e da falta de cursos, de ferramentas que ele sabia. Mas, na real, o problema estava na falta dele saber se vender, saber abordar as empresas, saber contar a própria história, saber apresentar as experiências dele. E quando isso daqui mudou, o fato dele não ter Excel, dele não ter inglês, dele ser mais velho,
foi por água abaixo, tipo, não era nem fatores relevantes, sabe? Então, esse é o principal ponto. Muitas vezes a gente acha que a dificuldade, o problema tá em algum lugar, mas na real é porque você não desenvolveu as suas soft skills, você não sabe contar a sua história, não sabe se vender com o que você tem. E isso é o mais importante. Resumindo esse seu ponto, antes esse cara que você contou a história, antes ele não tinha uma estratégia e começou a ter uma estratégia. Quando você tem uma estratégia, você sabe onde você quer chegar e o que você precisa fazer para se aproximar e concluir aquele objetivo. Então fica nítido que o que você precisa para conseguir se destacar no processo seletivo é você saber se vender e ter estratégia para fazer isso. E para ajudar a galera que tá nessa, não tenho estratégia, não sei me vender, não sei contar minha história, não sei como me destacar. Bora ajudar? Bora ajudar essa galera. A gente tá organizando a Maratona do Estagiário Sênior. Então a gente tá preparando alguns conteúdos aqui para te ajudar a entender onde que você tá errando, como que você pode se destacar, o que é esperado de você em cada etapa do processo seletivo, o que você pode fazer para se destacar, e também você vai conhecer a estratégia do Estagiário Sênior para conseguir o seu estágio foda, que é o que a gente falou, onde você alinha o potencial de efetivação, de desenvolvimento, aprendizado, potencial de ganho financeiro também, mas aí você tá num lugar que você se orgulha de estar lá, você não vai fazer corner job, você vai ter potencial real de aprender, de crescer e de iniciar a sua carreira de um jeito foda. E você deve estar se perguntando como que faz para conhecer, para saber todas essas estratégias que o Ricardo comentou. A partir do dia 15 de fevereiro de 2021, caso você esteja assistindo isso muito depois dessa data, a gente vai liberar as inscrições para a Maratona do Estagiário Sênior. Então, se ainda não chegou nessa data, eu não sei quando que você está ouvindo esse podcast, mas se for antes do dia 15 de fevereiro ou até um pouquinho depois, enquanto as inscrições estiverem abertas, não fica bobeando, se inscreve, porque vai ser totalmente gratuito e vai ser muito foda. Vai ser conteúdo foda para te ajudar a conseguir seu estágio. Ficamos por aqui, até o próximo podcast.